Bom dia a todos, excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Mello e presidente desta audiência pública, demais autoridades presentes. Primeiramente, quero falar da honra de estar aqui nessa tribuna e, ao mesmo tempo, esta honra decorre da crença, da fé, da esperança que os médicos e o povo brasileiro têm no Poder Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal, a casa que julga as questões constitucionais. E o Conselho Federal de Medicina tem se posicionado claramente ao longo de toda a implantação desse programa Mais Médicos, de maneira muito crítica, de maneira muito dura até em alguns momentos, porque acreditamos que este programa está eivado de equívocos. E são sobre esses equívocos que, o tempo permitindo, vamos falar. Em primeiro lugar, lembrar que o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina são um braço do Estado. Nós não somos, com todo o respeito que eu tenho pelo doutor Florentino, presidente da Associação Médica Brasileira, e pelo doutor Geraldo Ferreira, presidente da Federação Nacional dos Médicos, nós não somos a associação de médicos. Nós não somos um sindicato médico. Nós somos uma autarquia federal e especial, um braço do governo criado por lei para fiscalizar o exercício ético-profissional da medicina no país. E nós cumprimos o nosso papel que a lei nos outorgou. Punimos médicos, fiscalizamos, denunciamos as condições inadequadas para esse pleno exercício ético. Defendemos uma isonomia entre todos os médicos, como se defende constitucionalmente a isonomia entre todos os cidadãos brasileiros. Infelizmente, equivocadamente, esse programa já traz aí o primeiro problema. Cria médicos plenos, aqueles que são formados por universidades brasileiras e, portanto, durante 6 anos de medicina, tiveram acompanhamento do próprio MEC. Portanto, estão gabaritados, estão formados e comprovados pelo Ministério da Educação e Cultura que podem atender a nossa gente, a nossa população. Esse é um grupo. Eles vão aos conselhos, se registram e podem exercer a medicina em qualquer área, em qualquer região do país e toda a população brasileira. A mais vulnerável, a mais carente, até aquele mais que possui um plano de saúde, aquele que paga até diretamente ao médico ou ao hospital, ele atenderá a todos que o procurarem. Ele criou agora esse programa, um segundo tipo de médico. Um brasileiro formado no exterior, que também, ao retornar ao país, as leis, a própria legislação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que ele tem que convalidar o seu diploma, e ele, então, também, com o diploma convalidado, se registra no Conselho de Medicina para exercer a medicina plenamente. E agora, um terceiro tipo, daqueles que não precisam revalidar, daqueles que têm a licença nos seus países de origem. Nós não sabemos como é a formação nesses países, nós não sabemos qual é a fiscalização, se eles têm um Ministério da Educação e Cultura, nós não sabemos a competência desses médicos. E isso é muito simples de resolver. É só aplicar uma prova teórica, cognitiva, de conhecimentos, e uma prova prática de habilidades e aptidões à beira do leito. Qual é a dificuldade? Todos os países sérios do mundo, aqueles que se preocupam efetivamente com a qualidade da atenção, fazem isso.
A Inglaterra faz, os Estados Unidos faz, todo mundo faz, sério. Todo mundo sério faz isso. Esse programa, equivocadamente, dispensa a avaliação da competência. E a alegação de que tem que ser dispensado, porque senão eles sairiam do programa e iriam atender em outro lugar. Olha, se sairão do programa é porque o programa não fixa. Porque se o programa fixasse, se o programa fosse bom, fosse interessante, nenhum médico estrangeiro gostaria de sair do programa e ficaria lá, naquela região, naquela cidade, aonde foi designado a atender. Qual é a dificuldade de se fazer um teste de competência, de avaliação de todos aqueles que nos procurarem? Os outros países fazem isso. Temos um tratado com Portugal, um tratado de amizade e cooperação, um tratado internacional com Portugal. Mas os médicos portugueses precisam fazer a revalidação do diploma aqui, como eu, que tenho raízes, tenho a origem portuguesa, fui a Portugal e preciso fazer também. Mesmo sendo um professor já aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, um médico aposentado do Ministério da Saúde, depois de mais de 35 anos de atuação, preciso fazer uma avaliação em Portugal para ser clínico geral. Porque, para ser cardiologista em Portugal, eu teria que fazer ainda mais outras provas e mais anos de formação, porque a formação de um cardiologista no Brasil é diferente da comunidade europeia. O mundo funciona assim, porque os países querem saber quem são esses médicos que vão tocar no seu povo. E aí criamos já, além dessa falta de isonomia entre médicos, porque eu não sei se eles são médicos. O diploma não tem uma tradução juramentada. Não há avaliação da competência. Dizem que são médicos. E, por isso, o Conselho Federal foi ao Judiciário pedir para não registrar esses médicos como os médicos brasileiros, como todos os médicos estrangeiros que fazem o revalida. E a Justiça disse que não, que deveríamos registrar, porque era uma medida provisória, e como ela estava em vigor, nós teríamos que obedecer. E assim fizemos. 2 presidentes de Conselho de Medicina, Minas Gerais e Paraná, renunciaram aos seus cargos para não registrarem médicos que não se sabia com certeza se eram médicos. Então, era muito natural que passássemos para o Ministério da Saúde, o autor desse programa, o registro desses médicos e arcassem com a responsabilidade, com todas as consequências. E isso está ocorrendo. E aí temos pelo menos duas castas de médicos, uma divisão. Para as pessoas simples e carentes, médicos sem revalidação, sem CRM, apenas a inscrição no Ministério da Saúde. Para a elite, para aqueles que podem pagar plano de saúde, para aqueles que podem pagar diretamente ao hospital ou ao médico, esses são médicos com CRM. Se não são gabaritados os que têm CRM, denunciem. O Conselho Regional e o Conselho Federal estão aí para punir, e quero informar, porque é pública essa audiência, que o Conselho Federal de Medicina caça 2 médicos por mês. Confirma a cassação feita no regional, nos conselhos regionais, e caçamos 2 médicos por mês. Ainda a lei nos garante, nos permite que possamos fiscalizar. Mas temos o entendimento que, como não são nossos jurisdicionados, nós vamos encaminhar todos os casos de denúncias ao Ministério Público, para que ele, então, dê continuidade ao ato. Mas vamos continuar fazendo a função legal de fiscalizar o exercício ético da profissão. E as denúncias já começaram, né? Prescrições erradas, encaminhamentos inadequados, e estamos só com menos de 5 meses. Menos de 5 meses ainda não mudou nada, só surgiram denúncias. Eu não sei quanto tempo
será necessário para mudar essa realidade, já que são médicos que foram até anunciados por fonte oficial do Ministério da Saúde, que são médicos especialistas em saúde da família. E se são especialistas em saúde da família, por que vêm para o Brasil fazer um curso de especialização e pós-graduação em saúde da família? Já não são especialistas? Os primeiros 400 que chegaram foram noticiados que eram especialistas, com 15 anos de experiência. O que vem fazer um médico especialista em saúde da família? Por que vem fazer novamente a mesma especialidade no Brasil? Estranho. Aonde estão os tutores e os supervisores? Cadê a lista? Conselho Federal de Medicina, como autarquia, tem o direito de saber, e já oficiamos ao Ministério da Saúde, pedindo a lista dos tutores acadêmicos, supervisores profissionais, e até agora isso não nos é passado. Que pós-graduação é essa que alguém fica sozinho atendendo as pessoas sem uma supervisão direta, como é a residência médica? Na residência médica, você tem o médico do staff, do serviço de residência, ao lado orientando. Que supervisão à distância pode, efetivamente, ajudar este médico a se formar? Ou seria também uma deformação que nós já estamos vendo com a abertura de vagas indiscriminadas, sem a estrutura, sem um corpo docente qualificado? Esse é um outro problema, um outro equívoco que esse programa nos traz. E eu vou só passar, eu trouxe uma quantidade grande de slides, mas vou apenas passar muito superficialmente para mostrar o que mais nos preocupa é essa urgência. Não há urgência nesse programa. Relevância social, quem é que pode dizer que qualquer programa de saúde não tem relevância? Todo programa de saúde tem relevância. Como vamos precisar de um programa de saúde de urgência para a dengue que está batendo nas portas do nosso país e que será muito pior que os outros anos? Todo programa voltado para a saúde pública tem relevância. A urgência é que nós questionamos. Porque um governo que está no poder há 10 anos, por quê? Um governo no poder há 10, 11 anos, resolve nos 45, 44 minutos do segundo tempo criar um programa de urgência. Antes não precisava. Quando era ministro, o doutor Temporão, participamos de uma comissão de criação de uma carreira de Estado, como a solução definitiva para fixar não somente o médico, era enfermeira, era farmacêutico e bioquímico, era odontólogo. Foi criado todo um modelo construído que deve estar adormecido em alguma gaveta lá no Ministério da Saúde. Deve estar lá, mas adormecido, escondido em alguma gaveta. Esse programa jamais foi para frente dentro do Ministério da Saúde, porque houve a troca e, é claro, outros interesses, outros programas se tornaram mais importantes. Mas não há saída para você fixar um médico, uma equipe de saúde no interior. Você tem que levar toda a assistência para o interior. Você tem que interiorizar a assistência. E isso se faz com estrutura, com investimentos, isso se faz com carreira de Estado, uma carreira típica do Estado. Como existe a do Ministério Público, como existe a do Poder Judiciário. Essa é a maneira mais lógica, mais racional. Aonde há urgência e não há nenhuma medida efetiva para resolver, são esses lugares no Brasil inteiro. As urgências e emergências sem condições. E os médicos que trabalham aí, senhor presidente, nunca chegaram, nunca foram recebidos com banda de música, foguetes, nem tapete vermelho. Esses que estão ali são os verdadeiros heróis, porque trabalham em condições subhumanas, são mal remunerados, não têm carreira, fazem plantões de 24, às vezes dobram 48 horas, porque não há gestão competente, não há investimento, não há nada. Em cima de maca, em cima de balcão, sem pia,
Eu não trouxe os piores, eu trouxe aqueles que eu poderia, honradamente, respeitando esta casa, mostrar sem chocar a plateia. Mas são casos terríveis, de descaso, de abandono. E os médicos são tratados assim, ficam reféns dos prefeitos. Mais um equívoco. Médicos estão sendo demitidos das prefeituras para desonerar a folha do senhor prefeito e receber bolsistas. Eu não posso admitir que alguém diga que esses médicos estrangeiros só irão para onde? Para os lugares aonde os médicos brasileiros não querem ir. Como médico há quase 40 anos, foi a campanha mais sórdida, foi a campanha pior, a desqualificação pior que os médicos brasileiros já sofreram. Para justificar a vinda de estrangeiros, se vendeu a ideia de que médico brasileiro é mercenário, não quer ir para o interior, não gosta das pessoas pobres. Mentira, deslavada mentira, ofensa pública dessa categoria que tem se desdobrado, que tem trabalhado no SUS, que nós ajudamos a construir. Não foi quem chegou agora, que tem calça curta, que pensa que está construindo o SUS. A minha geração construiu esse SUS, que não vai para frente por falta de infraestrutura, por falta de investimento, dinheiro que deixou de ser gasto ao longo dos 10 anos, últimos 10 anos, um orçamento inteiro do Ministério da Saúde, um pouco mais de 90 bilhões, deixaram de ser gastos. 17 bilhões deixaram de ser gastos no ano passado, em 2012. E buscam uma nova forma de financiamento, uma nova fonte de financiamento. Dinheiro é pouco, mas se fosse bem gerenciado, daria para se fazer muito mais coisas. Os médicos brasileiros querem ir para o interior. Os médicos brasileiros querem trabalhar no SUS, mas eles, além de querer que a população seja respeitada, os médicos brasileiros querem respeito. Não é com bolsa. Não é com bolsa sem férias, sem 13º. Não é uma falsa forma de especialização travestida de trabalho. É um trabalho. Os médicos brasileiros querem respeito, querem uma carreira de Estado. Querem férias, querem 13º, querem condições ideais para trabalhar. Bolsa, já passamos dessa fase de residentes, já recebemos as nossas bolsas. Os médicos não estão indo para o interior, para as áreas remotas, não. Florianópolis, a minha cidade, um dos estados mais ricos do país, um dos melhores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, uma das melhores expectativas de vida, uma das menores mortalidades infantis. O meu estado, os prefeitos se matricularam para receber médicos estrangeiros desse programa Mais Médicos. E temos lá agora Florianópolis, Blumenau, uma cidade riquíssima, Camboriú, cheia de argentinos. Qual é o problema dos argentinos? Nenhum. Aí vem o problema agora, sem a comprovação da sua competência, da sua qualidade. É isso que mais nos aborrece em toda essa história, mais nos entristece. Médicos sem qualificação comprovada. E isso poderia ser resolvido com Revalida, que é um sistema, um exame que o próprio governo criou em 2011, 2010, aplicado em 2011, 2012 e agora este ano, que é em torno de 10% de aprovação. De cada 100 que fazem, apenas 10 passam. De cada 10 que fazem, apenas 1 passa. E não me venham falar que é um exame difícil, que é um exame para especialistas, é um exame para médico, que os nossos estudantes de medicina, como foi feito um teste na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no 5º ano, mais de 70% foi aprovado. Nossas escolas são boas. São boas, nós fomos aprovados nessas escolas, somos bons médicos e queremos fazer o que todo mundo faz. Avalia a competência dos médicos que irão tocar nas pessoas. Não existe médico só de atenção básica, médico só
de especialidade. O médico se forma numa visão completa, num todo, e depois ele se encaminha para a área que mais ele entende que pode ajudar as pessoas. Vejo que meu tempo se esgota, mas nós também estamos acreditando que é possível se trabalhar com qualidade, buscar a qualidade da atenção, a qualidade da formação dos médicos, a qualidade da gestão, mas não por medidas muito mais do que provisórias, medidas improvisadas, medidas que talvez, e aí eu apenas lanço no ar uma dúvida que eu tenho, talvez haja por trás dessa medida de urgência, onde nós não vemos urgência, muito mais interesse pessoal em 2014 do que um interesse propriamente na saúde do nosso povo. Muito obrigado, senhor ministro.